Fala galera, Pedro Vasconcelos aqui do Instituto Solar e hoje nós estamos com o nosso grande amigo, convidado Rodrigo Teixeira da Ecore, vai estar aqui com a gente hoje falando um pouquinho sobre a experiência dele, todo o período que ele vem trabalhando com energia solar e vai compartilhar com você bastante conhecimento. Eu tenho certeza que você vai ter muito o que aprender nesse bate-papo de hoje, certo? Rodrigão, se apresenta aqui para a turma que está acompanhando a gente hoje, para eles te conhecerem um pouco mais, né? O que é que você faz? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Atualmente eu estou como diretor comercial aqui da Ecore Energia Solar, uma distribuidora de soluções MLPE para o mercado fotovoltaico, né? Mas tenho o privilégio, o prazer de poder estar trabalhando nesse mercado desde o finalzinho de 2015, né? E eu comecei como muitos dos que estão nos assistindo aqui hoje como integrador no mercado também. Eu sou aqui do interior de São Paulo, né, da cidade de Campinas, e nessa cidade eu fui trabalhar numa empresa que estava iniciando seus trabalhos em fotovoltaico, e pela minha formação técnica eu fui ajudá-los no desenvolvimento desse mercado, primeiro pela parte técnica, né? Mas foi legal que o trabalho foi evoluindo de tal forma até que eu comecei a fazer uma interface técnico-comercial e no final das contas eu já estava trabalhando como comercial mesmo da empresa. E depois disso, eu também tive o privilégio de trabalhar na distribuidora de energia elétrica aqui da minha cidade, a CPFL, que é hoje a maior distribuidora do país, né, no ambiente não regulado dela, na CPFL Eficiência Energética, trabalhando especificamente com fotovoltaico de varejo. Né? Existe uma integradora lá dentro do grupo e eu era o responsável por pós-vendas. Então, era um pós-vendas um pouco diferente, na verdade era quase uma gestão de contas, né, Pedro? Porque desde que o cliente era internalizado, na hora que o contrato caía lá dentro, ele caía na minha mão e eu acompanhava esse pessoal até o final dos serviços, até entregar para a operação e manutenção. Então passava por toda a parte dos trâmites comerciais, os trâmites técnicos, tudo passava por mim. E em março desse ano, novamente, eu acho que como ápice aí da minha carreira nesse segmento, fui convidado pelo pessoal da Ecore e assumi aqui a diretoria comercial deles e desde então venho desenvolvendo esse trabalho aqui. Rodrigo, eu acho que esse nosso papo hoje ele vai ser particularmente interessante, porque você meio que caminhou por praticamente todas as empresas, as experiências que quem está acompanhando a gente hoje são integradores, engenheiros, empresários, precisam conhecer um pouco sobre cada uma dessas áreas, né? Então, acho que esse Sim. bate-papo vai ser muito bacana, porque você vai estar falando tanto do ponto de vista do distribuidor, mas com experiência do cara que trabalhou lá no comercial, em vendas, o cara que é integrador, que tem também background técnico, né? Então, acredito que esse papo vai ser bem enriquecedor. Rodrigo, primeira pergunta, cara. Como que foi a tua entrada no mercado de energia solar? Tá. No finalzinho de 2015, eu fui trabalhar nessa empresa em Campinas que tinha uma expertise toda voltada para a parte de consultoria ambiental. Nada relacionado a recurso energético, energia elétrica, né? Mas especializada em recurso hídrico. E a gente tinha acabado de passar por aquela crise hídrica, né? 2013, 2014. E quando eu fui para lá, a ideia era justamente desenvolver um novo produto no portfólio da empresa para que a gente pudesse abarcar a eficiência energética como um todo. E aí surgiu a ideia do fotovoltaico. Até fazer uma menção aqui ao Vlamir Marins, a Gisele Santoni, que me convidaram a fazer parte lá da empresa, e eu entrei para descobrir o que era o mercado de fotovoltaico, na verdade. Então, no finalzinho de 2015, eu comecei a estudar um pouco sobre legislação, fui fazer cursos de formação aí de integradores que estavam disponíveis no mercado na época. Em abril de 2016, uma das experiências mais marcantes que eu tive nesse mercado, eu tive a oportunidade de ir à China, então fui conhecer fabricantes, fui ver o desenvolvimento do mercado comercial lá na China, que estava ficando muito forte naquela ocasião, né? Frente ao mercado global, e somente em outubro de 2016 foi que a gente conseguiu realizar a primeira venda. Então, eu acho que num período aí de uns 10, 11 meses, a gente ficou se preparando para, de fato, em outubro de 2016, conseguir efetivar a primeira venda e começar a atuar no mercado fotovoltaico. Então, a entrada ela demandou assim muito esforço de entendimento, né, de quem já estava trabalhando para a gente conseguir seguir o mesmo ritmo e tentar fazer tão bem ou melhor a concorrência que existia na época. Acho que você se recorda, Pedro. Na época a gente trabalhava com valores bem diferentes do que a gente fala hoje, então falava-se de payback de 8, 9 anos.
de fotovoltaico, que era super desafiador, mas desde então o mercado já dava excelentes sinais de que a gente teria muita prosperidade trabalhando com isso. Então foi uma aposta bem bacana que a gente fez e felizmente para mim, pessoalmente, né, foi o início de uma carreira que eu pretendo seguir aí até o final das minhas possibilidades de trabalho, porque eu sou apaixonado por isso que a gente faz aqui, né? É um mercado que forma uma cadeia de valores em que eu tenho a percepção que todo mundo ganha. E eu nunca consegui encontrar isso em nenhum outro mercado que eu já trabalhei. Então, acho que o fotovoltaico é uma realidade presente que vai continuar aí por um bom tempo, formando uma cadeia de valores mesmo. Cara, a energia solar realmente é um ganha-ganha, né? Todas as partes realmente saem ganhando no final de tudo. Aproveitando, eu queria... Você se recorda exatamente quanto tempo levou desde o início da empresa até a primeira venda? Então, do início dessa segmentação do fotovoltaico até a primeira venda foram 11 meses, né, que a gente trabalhou em primeiro ganhar expertise, criar documentação para aprovação dos projetos nas distribuidoras com quem a gente ia trabalhar, dar uma olhada na carteira já existente, era uma carteira muito particular que essa empresa tinha, porque ia assim, desde um proprietário rural até uma empresa gigantesca de qualquer segmento que fosse, porque estava relacionado à questão de consultoria ambiental. Então já tinha uma carteira de clientes muito bem formatada, mas pouquíssimo desenvolvida para esse tipo de negócio que a gente ia fazer. Então a ideia que se tinha lá naquela época era o seguinte: já estou com esses clientes encarteirados aqui, a gente vai abrir a boca e começar a vender. E não foi nada disso, né? A gente percebeu que antes de abrir a boca a gente tinha que saber o que falar. Então a gente foi aprender sobre o que falar, como veicular isso para o mercado, para que pudesse ter essa receptividade. Então foram 11 meses, cara, do começo até a primeira venda. Cara, eu fiz questão de te fazer essa pergunta, sabe por quê? Hum. Eu recebo muitos e-mails, WhatsApp, de integradores que acompanham a gente. E o cara não fica ali no mercado 2 meses. Quando ele enfrenta ali uma dificuldade ou outra, não consegue fechar a sua primeira venda, ele já desiste, né? E eu gosto sempre de reforçar que vender energia solar não é a mesma coisa que vender pão, né? Não é simples, não é uma coisa que está todo mundo comprando aqui, ali, todo dia, toda hora. Realmente uma venda complexa, que requer um pouco de paciência, requer você trabalhar ali com o cliente, né? E a grande maioria das vezes vai levar um determinado tempo. Então, eu quis que você deixasse bem claro, porque você levou 11 meses, mas hoje ainda está aqui, seguiu carreira, fez um bom trabalho aí ao longo desse período. E é interessante para quem está acompanhando a gente, principalmente quem está no início, né, que tem um pouco de paciência, né? Procura se especializar, vai conhecer um pouco mais do que você está estudando, até para passar informações mais com maior credibilidade lá para quem está para quem é teu prospecto, teu lead, né? Não é isso, Rodrigo? Exatamente, cara. Dia 18 e 19 de setembro agora aconteceu o Fórum GD da região norte. E foi muito legal porque muito se discutiu sobre N fatores aí que são de influência no mercado, mas muito se falou sobre qualificação da venda, né? A quebra daquele paradigma de que você está vendendo preço, né? Então, muito se falou em qualificação para que você consiga fazer uma venda de valor agregado. Teve um rapaz que infelizmente me foge o nome agora, que foi um dos palestrantes em um dos painéis, que ele falou algo que me marcou muito porque eu acredito veementemente nisso, Pedro. Né, quando ele foi questionado sobre o tipo de concorrência que era enfrentada no Pará, a pergunta foi mais ou menos o seguinte: cara, o rapaz aqui do sul do Pará, ele compara o meu fotovoltaico com gado. Então, ele não tem cultura suficiente para entender o que eu estou vendendo e, no final das contas, a gente está falando de preço. Como que você lida com isso? E antes que ele respondesse efetivamente a pergunta, né, ele fez uma provocação no seguinte sentido: ele falou, olha, se você está vendendo somente preço, isso significa que você não tem mais nada a entregar. Então, se você está fazendo uma venda consultiva, uma venda de engenharia, você deveria estar mais preocupado nesse momento em vender valor, porque o seu produto não é gado. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua finalidade e diferente um do outro, né? Um vai ser tratado como commodity na maioria das vezes e o outro não obrigatoriamente. No caso do fotovoltaico, vai ser um projeto de engenharia que você vai vender para entregar uma solução para o seu cliente. Então, né, se você está vendendo preço, você deve estar indo por um caminho
no mínimo, não tão assertivo quanto se você estivesse vendendo valor. Então, esse período de maturação, eu acho que ele é mais do que normal e necessário para as empresas sérias realmente poderem se estabelecer e continuar no mercado. Porque se você começar com impressão A ou B, de repente você vai criar um vício logo de cara que vai te permitir expandir da maneira errada ou então não vai te permitir expandir lá para frente, né? É aquela pergunta, né, Rodrigo? Como que você quer posicionar a sua empresa, o seu negócio no mercado? É por preço? Exato. É por qualidade? É por serviço, né? Então, essa pergunta ela é importante ser respondida logo no início, né? Sim. E, cara, é o Eu seguinte... vou... Oi, Oh, pode desculpa, dizer. Pedro. Não, eu vou Fica à até dar o vontade. exemplo aqui da Ecore, né? Quando nós entramos no mercado de distribuição, o mercado inteiro falava apenas em string e nós resolvemos falar de produtos MLPE, microinversor. Mais para frente a gente começou a falar dos equipamentos da SolarEdge. Então, assim, o mercado estava se maturando, que ainda não tinha, o grande público não tinha conhecimento do que era o mercado fotovoltaico de geração distribuída. Apareceu uma empresa falando algo diferente do que todas as outras falavam. Né? E de repente, assim, a gente trabalhou um ano e meio investindo, colocando dinheiro na frente realmente, para poder transmitir ao mercado a informação do que era aquela opção, aquela categoria com que a gente estava trabalhando, para que aí sim a gente conseguisse ter algum benefício financeiro. Então, esse período de maturação ele é definitivo para o posicionamento da empresa, você está corretíssimo. E é engraçado, Rodrigo, que do ponto de vista do distribuidor, não só o cliente final precisa ser educado de uma nova tecnologia, um novo equipamento que está chegando, mas o próprio profissional brasileiro, né, cara? Nessa Sim, época, muita gente ainda não estava acostumado a microinversores, o próprio profissional, engenheiro eletricista, engenheiros renováveis, eletrotécnicos, a gente tem muita resistência ao novo, né, cara? Então, eu com tenho certeza que certeza. a Ecore, nessa época, deve ter investido muito nessa questão de educar esse integrador, educar esse técnico a conhecer um pouco mais da tecnologia. Ah, a gente faz isso até hoje porque, né, essa reciclagem ela é necessária, é mandatória. Hoje, felizmente, a gente conseguiu abrir portas, né, para essa categoria de produtos aqui no Brasil e a confusão que se faz hoje é um pouco diferente. Lá no começo a gente falava assim, microinversor. O próprio instalador olhava com uma cara de ué para a gente, né, e falava assim, mas esse negócio funciona? O que é esse negocinho aí que você está falando, né? E hoje, comprovadamente, o pessoal sabendo que funciona, o desafio agora é outro, né? Começar a diferenciar os microinversores do mercado, né? Mostrar que microinversor não é tudo igual, falar de qualidade A ou B. Então a gente vê assim, esse investimento em educação, em disseminação de conhecimento para o grande público, em compartilhamento das premissas que a gente acredita para aqueles que estão lá no mercado trabalhando de frente com o cliente final todo dia, eu acho que é mandatório para todas as empresas que querem se firmar no mercado, porque se você se acostuma apenas com a possibilidade de A, pode ser que alguém venha com as possibilidades B, C e D e te engula, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso também. Rodrigo, me diz uma coisa, qual é que é o teu background, né? Você é técnico, você sempre trabalhou com gestão, como é que tudo começou até você chegar aqui na Ecore? Legal. Não, minha carreira de gestor, ela aconteceu relativamente tardia, Pedro. Eu me formei lá em 2001 como técnico em eletrotécnica. Aí, durante um bom período, eu trabalhei ao invés de estudar, né, e fui obter a minha formação de engenheiro eletricista mais tardiamente, bem mais para frente do que a minha formação técnica. Mas eu sou hoje técnico em eletrotécnica, engenheiro eletricista, e sempre trabalhei em cargos inferiores muito mais voltados para a pegada técnica, né? Então, meu primeiro trabalho técnico foi no segmento automotivo, eu fiquei nesse segmento aí por mais de 10 anos, e a minha primeira experiência de gestão foi também no segmento automotivo, né? Foi um daqueles desafios que a vida impõe para você sem você estar esperando muito, né? E felizmente, assim, foi muito válido, né? Trouxe um valor bastante grande para minha carreira, porque no momento em que eu ainda era despreparado pessoalmente, profissionalmente, eu tive que gerir uma equipe com aproximadamente 30 funcionários. E infelizmente, nessa empresa, nesse histórico, ela entrou em declínio ao ponto que ela fechou em 2014. E em 2014 eu fui ser gestor do meu próprio negócio. Então aí, né, eu tive a experiência de ter que gerir o meu próprio negócio num momento de crise no nosso país, que foi um desafio bastante grande também. E basicamente isso me deu toda a expertise que eu precisava
para conseguir enxergar com outros olhos a seriedade da gestão. E quando eu digo a gestão, não é no papel de gestor, né? É como que a coordenação de um trabalho ela é mandatória para que você tenha um resultado esperado. Quando você gera previsibilidade naquilo que você está fazendo e sabe quais são os meios que você vai ter que passar para chegar naquele resultado, como que isso pode te dar assertividade nas suas respostas. Então, eu vim dessa experiência lá de auxiliar técnico no comecinho dos anos 2000 para hoje estar como diretor comercial aqui na Ecore. Você foi pegando a experiência lá desde a base da pirâmide, né, até ir subindo um pouco mais aí alguns degraus. Cara, foi nessa época que você se tornou um integrador ou era um outro negócio? Não, era um outro negócio, era uma empresa de soluções em engenharia, que por coincidência, quer dizer, coincidência não, né? Esse foi o principal motivador para eu ter chegado ao papel de integrador. Eu era prestador de serviço da empresa que eu vinha trabalhar no futuro, né? Então, foi uma experiência curta, essa gestão da minha própria empresa, ela durou pouco mais de um ano. Alguns motivos pessoais me fizeram mudar os rumos rapidamente, né? Eu estava com um filhinho recém-nascido, naquele momento de crise, uma série de instabilidades acontecendo. Foi uma escolha pessoal minha, da minha esposa naquela ocasião, voltar para o mercado de trabalho. Felizmente isso aconteceu porque me abriu as portas para o fotovoltaico, né, Pedro? Talvez se eu estivesse lá até hoje eu não conheceria a maravilha desse mercado. É verdade. Como é que foi essa tua transição, né? Você estava saindo ali do seu negócio para entrar num mercado completamente novo, né? Em relação ao que você já vinha trabalhando ali há um longo tempo. Como que foi, como que se deu essa transição? Cara, foi bem desafiador, mas desde sempre eu fui entusiasta, né, desse tipo de tecnologia. Eu sempre acompanhei, mas de uma maneira muito superficial, o que acontecia fora do país. Então, né, principalmente o mercado norte-americano, que era para quem eu olhava mais, eu via a disseminação lá das energias renováveis, acompanhava um pouco sobre as normatizações de segurança e tinha isso como uma possibilidade de trabalho lá no futuro, quando eu já tivesse mais estabilizado. Era o que eu pensava para a minha vida. E quando o desafio apareceu, eu falei, bom, chegou a oportunidade de fazer aquilo que eu queria no momento em que eu não estou estabilizado, né? Que eu vou ter que construir algo agora do começo. Então, assim, foi um trabalho de suor mesmo, foi muito legal. Subi muito em telhado, cara, fiz muita instalação, né? Tive que carregar muito painel nas costas também, porque eu achava que para ter o conhecimento pleno daquilo que eu pretendia fazer como carreira para minha vida, eu não podia me privar de qualquer possibilidade de trabalho que qualquer um dos meus colegas fosse passar. Então, desde fazer um projetinho, eu lembro quando eu emiti minha primeira RT, cara, né, a dor de barriga que deu para saber se aquele negócio estava certo, mesmo se o projeto ia ser aprovado na distribuidora, e felizmente deu tudo certo. Então, assim, foi bastante desafiador. Esses 11 meses, né, que eu passei antes da gente realizar a primeira venda, eles foram mandatórios, porque eu me senti muito mais seguro para poder verbalizar qualquer coisa que fosse para os nossos potenciais clientes, né? Os leads, eles vinham ali de uma maneira bastante constante pela realidade da nossa empresa e de repente queimar esses leads logo de partida por não saber o que falar era um dos principais receios que eu tinha. Então, o desafio ele se deu principalmente por ter propriedade na fala, saber aquilo que ia ser dito, a maneira como ia ser dito e mais do que isso, né? Uma vez contratado, executar exatamente aquilo que a gente estava falando. Então, cara, foram momentos assim maravilhosos do ponto de vista de aprendizado, foi um intensivão realmente para que a gente pudesse entrar na empresa falando assim, sou um integrador, né, do mercado fotovoltaico. Mas foi super enriquecedor, com uma boa dor de barriga no comecinho aí, mas que daqui a pouco virou só um friozinho na barriga e que de repente, né, só virou um sorriso no rosto. Foi muito, muito bom. Aos poucos vai ficando mais tranquilo, né, Rodrigo? Sim, com Cara, certeza. dentro desse período que você ficou como integrador, qual foi o momento, né, que até hoje você mais tem orgulho? Uma venda específica, uma ação ali dentro da empresa que virou a chave para ti? Olha, a Ecore, ela surgiu para mim como fornecedor dessa empresa que eu trabalhava, né? Antes de qualquer coisa, eu fui cliente da Ecore. E eu lembro quando eu comecei no mercado, né? Eu era voltado para os projetos de string e quando eu conheci a Ecore, nós decidimos mudar totalmente, né, a nossa abordagem para o mercado e trabalhar exclusivamente com MLP. Então era super desafiador concorrer no varejo com uma proposta diferente daquelas que estavam sendo apresentadas.
E eu lembro, assim, nós fizemos algumas vendas pequenas, mas de repente, por uma felicidade, numa negociação bastante dura, a gente fez uma venda de um sistema de 100 quilowatts para um cliente que tinha dois empreendimentos, então esse sistema ele foi dividido em dois, mas eram 100 quilowatts com uso de microinversores. E nessa época, inclusive, eu era o responsável pela instalação também. Então, basicamente, eu vendi, fiz o projeto e nos meus momentos ali disponíveis eu fiz a instalação desse sistema também. E como o prazo era muito curto para a gente poder colocar isso funcionando, comissionado para o cliente, a gente tinha que ser extremamente eficiente naquilo que a gente fosse fazer. Então, basicamente, né, a nossa equipe que foi maravilhosa naquele período ali entre o Natal e o Ano Novo, a gente fez uma instalação de 48 quilowatts em 3 dias e meio comissionado, porque era o tempo que nós tínhamos e tinha que ser assertivo. Então, isso remonta lá naquilo que eu te falei, né? O planejamento, você ter a ideia da gestão que você vai fazer é fundamental para que você consiga ter assertividade nos seus negócios, né? A gente se programou para fazer uma instalação em 5 dias, choveu 1 dia e meio, então não tinha mais 5 dias, tinha 3 dias e meio e era o período que estava disponível tanto para o cliente, era um hotel, então era tanto para o cliente essa disponibilidade quanto para a nossa equipe. Então, para mim, isso é um marco. Isso realmente me deu uma confiança gigantesca de que eu poderia fazer qualquer coisa nesse mercado agindo da maneira correta, né? Cara, bacana. E me diz uma coisa, Rodrigo, em termos numéricos, né? Isso é uma coisa que muita gente que está nos assistindo hoje quer saber resultados numéricos. Tem uma venda assim que tu te orgulha muito nesse sentido? Ah, essa venda aqui foi a venda mais complexa que eu fechei, num valor X, e que até hoje tu lembra como se tivesse sido ontem? Falando de varejo ainda, né? Os números aqui da distribuição, eles destoam um pouco do que a maioria do pessoal que está no varejo pode imaginar no seu dia a dia, porque queira ou não, a gente trabalha no volume. Então, acho que não faz muito sentido para aquilo que a gente está conversando aqui. Mas no varejo, essa venda mesmo foi uma venda que passou de R$ 500.000. Eu lembro quando a gente chegou nos valores, né, com o sistema, a contratação, ainda era uma mão de obra mais cara, ainda era um valor de produto mais caro, né, que justifique essa relação reais por watt, que muita gente deve estar fazendo a continha no papel e, pô, 100 quilowatts, mais de meio milhão, né? Por quê? Mas eu lembro quando a gente efetivou a venda, assinou o contrato ali dentro e viu o sinal lá na conta corrente, realmente tinha efetivado, aquilo de fato, pô, foi um marco para a empresa, porque queira ou não, em uma venda que nós fizemos, basicamente, a gente alcançou o faturamento do mês esperado, né? Então, do ponto de vista de satisfação pessoal, essa venda ela foi extremamente complexa, porque ela entrou numa concorrência com 12 empresas, no final resultaram 3 que estavam com tecnologias semelhantes e nós fomos os vitoriosos nela. Do ponto de vista de projeto, foi extremamente desafiador. Imagina, né, nesse hotel aí que eu te falei, nós fizemos, o cliente reconstruiu o telhado dele, então, nós fizemos a instalação no telhado metálico e parte do sistema foi instalado numa cobertura de garagem que nós mesmos projetamos e mandamos construir, porque o cliente não queria nenhuma solução de mercado. Então, toda a logística, toda a parte de aprovação desse projeto na distribuidora, a instalação com todos esses viés que eu te falei e a efetivação do valor financeiro mesmo lá, eu acho que é o exemplo de venda mais complexa que eu já trabalhei e que trouxe um resultado extremamente satisfatório. Cara, é incrível. Vamos sair agora do Rodrigo integrador para essa transição para o Rodrigo trabalhar com distribuição, né? Como que ocorreu essa mudança? Quando eu saí do mercado de integração, eu fui trabalhar na distribuidora de energia na CPFL, né? E lá é muito bacana, é uma empresa com 13, acho que são 13 mil, 14 mil funcionários no Brasil. O prédio que eu trabalhava lá em Campinas tinha mais de 3 mil funcionários, então assim, era um outro universo em relação ao que eu estava habituado, né? Um cenário assim de muito mais burocracia, mas no bom sentido da palavra, porque os processos são extremamente bem estabelecidos, né? E com uma possibilidade de trabalhos muito interessante. Foi uma escola gigantesca, porque apesar de não trabalhar direto no ambiente regulado,
no ambiente de distribuição, a proximidade com ele trouxe um conhecimento ímpar do ponto de vista de regulação, de alguns atalhos que você pode tentar buscar no mercado, das boas práticas de projeto, aquilo que é esperado e o que não é esperado pela distribuidora, né? Muita gente deve se deparar aí com situações e falar assim, pô, mandei meu projetinho lá 2, 3 vezes, o pessoal não aprova e eu não sei o que está acontecendo, né? Eu não sei o que pode estar errado, tirando, né, a medida de valor dessa história, se fulano está inclinado ao valor A ou B, de repente tem algumas boas práticas que não estão sendo atendidas, né, e que de repente seria de simples resolução. E isso foi uma escola absurda do ponto de vista de regulamentação e de engenharia como um todo, né, mas por uma felicidade, eu tinha a ideia de fazer carreira lá na CPFL, né, mas por uma felicidade, a Ecore, como minha fornecedora, fez com que, acima de tudo, nós nos tornássemos amigos. E esse vínculo de amizade me permitiu, num belo dia, atender a um telefonema com um convite de uma vaga tão especial para trabalhar quanto essa de diretor comercial, né? E nós nos aproximamos, fizemos todos os acordos ali que precisávamos fazer. E em março desse ano, me recordo como se fosse hoje, dia 8 de março, tinha acabado o carnaval, numa quarta-feira trabalharam meio período, na quinta-feira eu estava na Ecore para trabalhar e aí começou, né, para mim, essa novidade, esse mercado de distribuição. E esses 6 últimos meses que passaram foram extremamente intensos, porque um trabalho com capilaridade, como que a gente faz, né, Pedro, atuando no Brasil inteiro, ele exige que, na maioria das vezes, você se desdobre para conseguir entender a necessidade dos seus clientes, onde quer que eles estejam, e efetivamente conseguir sanar essa necessidade deles, né? Conseguir ter a solução para todas elas. Então, é um trabalho, antes de qualquer coisa, de muito aprendizado, muito relacionamento, é a base do nosso trabalho aqui, relacionamento, porque distribuidores você tem vários no mercado, né? Por que você vai escolher A ou B? É um fator determinante que o cliente pode responder melhor do que nós próprios. Então, esse relacionamento, eu acho que ele acaba sendo mandatório para isso, mas sim, né? Pode até parecer um pouco arrogante o que eu vou falar, mas não é. Espero que o pessoal entenda. Foi muito tranquila essa transição, porque poder ter trabalhado desde lá do princípio da base, né? Trabalhando como projetista, depois como instalador, depois como vendedor, passando pela distribuidora e chegando aqui, eu cheguei bastante tranquilo. Eu sabia o que eu precisava entregar para o mercado, porque até pouco tempo atrás eu era o mercado. Então eu sabia exatamente o que eu queria enquanto cliente, né? Então foi uma transição bastante tranquila, né? Lógico que tem desafios que eu nem imaginava quando eu aceitei o emprego para vir para cá, mas eles se resolvem no dia a dia. A equipe aqui é fantástica também. Então, né, as barreiras que se colocam à frente, a gente facilmente ou contorna ou faz delas de um obstáculo, a gente faz um trampolim para chegar mais adiante, né? Cara, a Ecore parece que acertou exatamente no alvo, né? Quando fez o convite a você, você já passou ali por onde deveria passar para onde você está hoje aí como diretor comercial. E é justamente, Rodrigo, a esse ponto que eu queria chegar desde o início lá do nosso bate-papo até agora, que é equipe de vendas, né? Então, eu sei que hoje você tem essa responsabilidade também com outros colegas aí de estar formando uma boa equipe de vendas. Essa equipe ela precisa ter uma boa performance. E eu queria que a gente começasse a falar um pouco sobre esse assunto, né? Hoje você vai trazer aí algumas dicas aqui para compartilhar com quem está acompanhando a gente. E a primeira dica que você tem para dar aí, Rodrigo, em relação à criação, desenvolvimento, formação de uma equipe de vendas de alta performance? Legal. Bom, acho que todo mundo que é do comercial sabe que venda vem muito do feeling, né? Você tem que sentir o que você está fazendo para que você consiga ter bons resultados. Mas o feeling por si só, ele não resolve todos os pontos que vão ser colocados aí como desafiadores para você transformar um lead num cliente, para você efetivar um negócio. Então, eu costumo sempre tratar com a minha equipe que a nossa venda, principalmente no mercado fotovoltaico, ela se baseia em 3 pilares, né? Relacionamento, agilidade e conhecimento. E não obrigatoriamente um desses fatores vai falar mais alto do que o outro, eles se complementam o tempo todo, né? O que eu digo, pessoal, é o seguinte: pô, você começou uma venda com um cliente que você nunca viu na vida, nunca falou, é seu primeiro contato, tá aquele contato frio, né? Aquela ligação chata que você não consegue avançar um pouco mais porque você não sabe se você vai ser invasivo ou não com o cliente. Então, de repente, você ser ágil
e demonstrar conhecimento vai fazer com que ele se sinta confortável naquela ligação e gere um relacionamento diferenciado com você. Ou, de repente, você pode ter uma situação completamente distinta. Você tem um cara que já é seu cliente, que ele já gosta de você, ele já tem um bom relacionamento, mas ele não conhece nada sobre o que você está querendo entregar para ele ali naquele momento. E o seu relacionamento permite que você apresente um conhecimento e uma agilidade para que ele seja atendido e complete todos os pilares. Ou ainda, né, só para falar da importância dos três. Pô, cara, você está num grupo de WhatsApp de geração fotovoltaica lá na internet. Aí, de repente, surge um cliente falando assim: oi, bom dia, alguém da região tal poderia me atender? Ele não sabe quem você é, você não sabe quem é ele, mas você está super atento e super ágil para entrar em contato e falar: bom dia, estou aqui, qual que é a sua necessidade? E a partir daí desenvolver um relacionamento porque você tem algo a entregar. Então, eu acho que esses três pilares são mandatórios para o mercado que a gente está, para que você consiga efetivar assim, com uma taxa bastante alta os seus leads em clientes. Bacana, Rodrigo. Cara, tem ferramentas que você sugere, principalmente para aquele pequeno integrador que está começando hoje, está começando a formar ali o seu pequeno time, né? O que é que você tem a dizer para esse cara? Tem alguma sacada, alguma dica, alguma ferramenta para aquele cara que está começando agora? Com certeza, cara. Eu acho que a organização do trabalho ela é mandatória, porque você tem que saber quais os passos que você vai dar e tentar prever em que momento você vai dar esses passos, né? Então, a previsibilidade eu acho que ela é enriquecedora, porque senão você corre o risco de gastar energia demais para resultado de menos, e energia entenda-se por trabalho ou dinheiro, né? Ou de repente você vai gastar energia de menos acreditando que você está indo atrás de um resultado e o resultado não chega porque você não traçou o caminho correto. Então eu acho que você se organizar nesse processo de vendas é mandatório. E aí, falando de ferramenta, a gente poderia falar de N opções que estão disponíveis no mercado, né? Eu acho que assim, o pequeno integrador, aquele cara que começou agora, que pegou o investimento que ele tinha para constituir uma empresa e ainda não está no momento de dar um próximo passo para conseguir ter softwares mais adequados, ter, né, caminhos mais automatizados para fazer essa venda. Uma boa planilha de Excel já vai te dar um horizonte do que você deve seguir na sua venda. Então você vai ter ali um balanço das suas despesas e receitas, você vai ter uma previsão de faturamento mensal para que sua empresa continue funcionando, você vai conseguir dimensionar qual é uma margem saudável para que você tenha competitividade no mercado e que você não corra o risco nem de ficar de fora porque você está caro demais, ou nem ganhar todas as propostas, de repente você perceber que você quebrou porque você não cobriu os seus custos, né? Então eu acho que essa gestão ela é mandatória. Para quem já tem um pouquinho mais de condições, qualquer software CRM é imprescindível, porque aí, além de fazer essa gestão básica, ele vai te mostrar os caminhos da venda, ele vai te dar ali o seu funil de vendas, né? Então, você vai conseguir enxergar etapa por etapa, desde transformar aquele potencial cliente num cliente de fato, e vai começar a ter termômetros para saber assim, opa, preciso investir mais energia nesse cara do que naquele, neste momento, porque eu tenho um indicador aqui me dizendo que a venda está mais certa ali do que nesse outro ponto, né? E, de repente, otimizar o seu mês. Eu participei de uma equipe de vendas de altíssima performance que conseguia resolver o mês nas 2 primeiras semanas e nas 2 semanas finais, basicamente, gerava o bônus adicional, né, na comissão, porque tinha um nível de organização tal que conseguia enxergar no dia 1º do mês o que era necessário fazer para alcançar aquela meta estabelecida e quais os caminhos que iam ser seguidos, porque tinha lá um painel na frente, né, um software dizendo, olha, esse cliente é assim, esse cliente é desse jeito, tal cara está nessa etapa, faz follow-up para esse aqui, desacelera essa venda, acelera mais aquela outra. Então, acho que um software de gestão é fantástico. Sem fazer a propaganda, mas falando aí de uma ferramenta que é gratuita e que eu gosto muito, tem uma ferramentinha disponível aí online que chama Trello. Tá? O Trello ele é muito legal porque você organiza as suas informações da maneira como você quiser. Você customiza a maneira como você vai organizar suas informações. E ele é extremamente visual, né? Você não precisa de muito conhecimento técnico para operar essa ferramenta. Então, pelo menos para mim, funcionava muito. Mas esse é só um exemplo de N ferramentas que estão disponíveis aí. Bacana, Rodrigo. Cara, o Trello realmente ele quebra um galho para tudo nesse mundo, né? Então, se você é um pequeno integrador, está começando agora e ainda não se organizou,
Eu acredito que basicamente essas duas dicas, né, Rodrigo? É uma boa planilha e um Trello bem organizado. Eu acredito que ele já venha fazer um papel inicial ali muito, muito bom já. Rodrigo, outra perguntinha. O que é exatamente uma equipe de vendas de alta performance na sua visão, né? Cara, para mim uma equipe de vendas de alta performance, ela obedece a alguns padrões de comportamento. É uma equipe organizada, é uma equipe que tem uma taxa de conversão alta e é uma equipe que consegue identificar as necessidades da empresa e trabalhar com foco nessas necessidades. Todo mundo que está no mercado ou quem está entrando agora já deve ter percebido que esse nosso mercado é extremamente dinâmico, né? E que de repente a sua necessidade deste mês não é a necessidade do seu mês seguinte. Né, que o número de concorrentes que você tem esse mês é diferente do que o número de concorrentes que você vai ter no mês que vem. Né, que nesse mês você vai estar mais voltado a atender clientes comerciais, que no mês que vem você vai estar mais voltado a atender clientes industriais. Né? Aí vai um pouco mais da percepção de mercado de cada um, mas as grandes empresas elas fecham o orçamento dela em determinado mês do ano, então as propostas que vierem naquele intervalo certamente vão ser propostas que vão durar mais tempo, porque naquele período, até abrir o novo orçamento, eles estão congelados para fazer qualquer coisa. Enfim, então eu acho que uma equipe de alta performance, ela sabe trabalhar em perfeita sintonia com as necessidades da empresa, ela tem assertividade nas vendas, então ela tem uma taxa de conversão muito alta e ela sabe se posicionar com o sentimento de dono. Todo mundo que está lá à frente, de cara com o cliente final, conhece tão bem o seu negócio e tão bem a empresa que representa, que tem propriedade na fala para falar como dono. Né? Então, eu acho que esse é o principal diferencial. E antes que o pessoal questione assim, pô, mas então uma equipe de alta performance é aquela que vende para caramba? Não obrigatoriamente. Né? Uma equipe de alta performance é aquela que se prepara para vender para caramba, aquela que sabe passar pelos momentos diferentes da formatação dessa venda para alcançar um resultado que está sendo planejado. Volta a fazer o gancho com aquilo que a gente estava falando, né, Pedro? Você gera uma previsibilidade, então vou dar um exemplo prático. Pô, estou começando hoje, meu faturamento é 0. O que eu espero fazer no meu primeiro mês de vendas? Ah, nada, nesse primeiro mês eu vou trabalhar o marketing da empresa, vou trabalhar treinamento da equipe, vou trabalhar aqui, né, a aquisição dos equipamentos que eu preciso para fazer essa venda, tal, para ter propriedade na fala. Legal, quando que eu espero ter resultado? Ah, eu vou começar a vender de fato lá no mês 4, eu vou passar o primeiro trimestre aqui, basicamente me preparando para isso. Pô, então a equipe de alta performance ela não pode existir desde esse primeiro momento? Ela não pode estar do seu lado ali tendo um engajamento absurdo, né, para poder treinar, para poder ser assertivo. Assertividade gera economia de custos. Então, na hora que esses caras forem para o mercado vender, mesmo que não vendam, eles vão custar menos para você. Então, eu acho assim, a equipe de alta performance, ela tem que ter assertividade antes de qualquer coisa, e assertividade entendam-se por saber o que está fazendo e obter resultados dentro daquilo que se está fazendo, e trabalhar sempre para que se obtenha uma taxa de conversão alta. Falando nesse mundo de negócios, né, você ter uma taxa de conversão alta significa que num universo de concorrência você está conseguindo mais resultados do que aquelas empresas que estão ao seu redor. Então, obviamente, você está virando referência ali naquele mercado em que você está querendo trabalhar. Cara, muito bom, Rodrigo. É uma pergunta aqui muito quente que acabou de chegar aqui para mim, inclusive para ser repassada para você, saindo um pouquinho das vendas, certo? Indo para um pouquinho mais técnico, mas que ainda assim recai muito a importância dessa pergunta para as vendas, que é o seguinte: como que funciona, como tem um integrador aqui que enviou essa pergunta para a gente, ele quer saber como que funciona na prática um pedido de reposição de peças com defeito de fábrica, painel, inversor, microinversor, como que funciona essa conversa lá com o distribuidor ou até mesmo com o fabricante, né? Que você pode compartilhar essa resposta com a gente, Rodrigo? Claro, com certeza. E vou falar pelo olhar dele. Tá? Você vai ter N possibilidades de distribuidores aí com quem você vai trabalhar. Então, eu acho que um primeiro fator que vai pesar na sua escolha é o seguinte: que tipo de relacionamento que você vai ter com esse distribuidor? Um relacionamento de compra e venda ou você vai buscar um algo mais? Vai ter um pós-venda? Vai ter um suporte técnico? O que você está buscando? Né? Você se garante em fazer tudo isso sozinho ou você precisa fazer isso a quatro mãos contando com o apoio do distribuidor? Na minha humilde opinião, eu acho que você sempre vai contar com o apoio do distribuidor
Tá? A gente costuma falar aqui na Ecore o seguinte, né? Quando eu vendo, eu não falo assim, toma que o filho é teu. Eu falo, ó, toma, o filho é nosso. Né? Vamos levar ele adiante, vamos trabalhar junto com esse cara. Aí você vai se deparar com aquele momento em que você vai precisar acionar o seu distribuidor porque você teve algum eventual problema. Primeiro, é importantíssimo que esse distribuidor tenha um suporte técnico adequado para que você realmente saiba identificar se aquele equipamento ele é passivo de uma substituição em garantia ou não. Então você tem que saber fazer esse diagnóstico e não obrigatoriamente ele vai estar tão claro à sua vista quanto você possa imaginar nesse momento. Então contar com o suporte técnico com um pós-vendas adequado é mandatório. Segundo, imaginando que realmente seja uma necessidade de substituição em garantia. Essa garantia, em 99% dos casos, ela é provida pelo fabricante do equipamento. Então, aí, novamente, remonta aquele começo lá. Quem é o distribuidor com quem você está trabalhando? Qual é o vínculo dele com este fabricante? Ele simplesmente bota produto no container e traz de determinado país para cá, ou ele tem um relacionamento com a marca que ele representa? Falando um pouco da Ecore novamente, hoje a gente trabalha exclusivamente com AP Systems e SolarEdge, porque isso foi planejamento estratégico da empresa lá no começo, trabalhar no mercado de soluções módulo a módulo, MLPE, e a gente criou relacionamento. Hoje nós somos distribuidores exclusivos da AP Systems no Brasil. Então você imagina que todo esse trabalho de pós-venda, suporte técnico e garantia é feito pela Ecore. Então, se esse integrador precisasse, por exemplo, Rodrigo, estou com um problema no microinversor aqui e preciso acionar a garantia. Maravilha, eu não vou te falar, entre em contato lá com o pessoal na China para solicitar isso. Fala comigo, eu vou te dar todo o suporte, eu vou te dar toda a solução, eu vou te mandar o equipamento novo e eu vou fazer essa interface lá com o fabricante. Então, eu acho assim, né, existem formas diferentes de se trabalhar, mas o que traz segurança para o integrador, na minha opinião, é esse cenário que eu acabei de descrever. Você poder ter no seu distribuidor um ponto de apoio, um parceiro de fato, para ele trabalhar sempre ao seu lado e não somente trabalhar nessa relação comercial do compra e venda. Até porque se o distribuidor jogar dor de cabeça lá para o pequeno integrador, muitas vezes ele vai estar fechando uma porta, né? O integrador, aquele cara que está representando também, de certa forma, a marca da Ecore ou qualquer outro distribuidor, que deve sempre ser visto como parceiro, Rodrigo, ele precisa ter essa relação de confiança, né? E se o distribuidor realmente fizer como você está fazendo, de pegar o cara pela mão, não se preocupa que eu resolvo com você, eu acredito que a gente vai ter ali um cliente para sempre, né? Com certeza, volta naquilo que eu te falei, né? É a criação do relacionamento. Na hora que ele for fazer uma próxima venda, a gente espera que ele lembre disso, né? Ele falou, para onde que eu tô seguro? Onde que se der alguma coisa errada, eu tô tranquilo. Porque, cara, passivo hoje na venda, queira ou não, ele representa perda de lucro, né? Imagina que você faz uma venda hoje de 100 mil e dessa venda você dimensionou lá, vou chutar uma margem. Pô, vou ter 15% de lucro aqui nessa venda, então vou pôr 15 mil reais no bolso. Maravilha. Você fez a venda, colocou 15 mil reais no bolso. Aí amanhã o seu cliente ligou e falou, Pedro, eu tô com um problema aqui, cara. Eu preciso que você venha resolver. Aí você pega seu carrinho, vai lá no cliente, faz um diagnóstico do que está acontecendo. Às vezes você não consegue diagnosticar de imediato, vai, volta no cliente, faz. Aí na hora que você tem uma necessidade de acionar o seu distribuidor, ele fala, não, Pedro, pega o telefone ou o e-mail, entra em contato com o pessoal lá na China, espera que a diferença de fuso horário até eles te responderem, né, para ter uma solução. E o seu cliente lá te pressionando do outro lado. Pô, mas eu não estou gerando energia, Pedro. Eu preciso de uma solução, eu preciso de uma solução. Numa dessas, o seu lucro foi embora. Né? Então, eu acho que realmente você conseguir ter um parceiro para ter aquela agilidade que eu falei lá no começo e conseguir sanar problemas, né, e fazer com que esses problemas não deixem o seu dinheiro em cima da mesa, é isso que vai fazer o seu negócio durar mais ou menos tempo. Né, você ter saúde na condução do seu negócio, para que no final das contas você olhe e fale assim, pô, trabalho com uma margem segura, eu sou competitivo, eu estou respaldado na ocorrência de qualquer problema e eu consigo defender todas essas bandeiras, porque eu sei que se chegar lá na ponta e eu tiver qualquer adversidade, eu estou coberto. Rodrigão, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu vou te fazer a grande pergunta do evento, né? Como que eu transformo curiosos em clientes? Cara, legal. Isso aí é uma opinião muito particular minha, né? Eu falo para o pessoal aqui que eu tenho o trabalho mais fácil do mundo, porque eu não tenho que vender produto, eu só tenho que comunicar uma ideia e fazer com que a pessoa que está lá do outro lado compartilhe da mesma ideia que eu.
E a gente se depara com isso, Pedro, como distribuidor, com uma ocorrência maior do que se imagina, cara. Porque muita gente que está entrando no mercado hoje ainda não decidiu se vai dar aquele próximo passo mesmo, né? Ainda está no momento do curioso. E a gente está tentando fazer com que esse cara se torne um empreendedor do mercado fotovoltaico e, mais do que isso, um cliente da Ecore. Então, basicamente, o que a gente faz... eu sei que é meio repetitivo o que eu estou falando, mas a gente fica girando em torno, né, daquela estratégia que eu te falei, porque ela traz resultado, a gente observa isso no dia a dia. Né? Então, assim, transmitir uma ideia, ter conhecimento sobre aquilo que você está fazendo, e conhecimento, quando eu digo, não é só conhecer tecnicamente o produto, ou conhecer de regulamentação, é conhecimento no sentido mais amplo da expressão, né? Eu tive lá em Belém, recentemente, a gente vê assim, pô, a minha realidade de dentro do meu escritório aqui no interior de São Paulo é diferente da realidade do cara que está de frente com o cliente lá em Belém. É outra coisa, é outro tipo de anseio, é outro tipo de cliente, é outro tipo de abordagem. Então, quando eu falo em conhecimento, passa pelo sentido mais amplo da expressão, porque você tem que conhecer os seus produtos, a tecnologia, o mercado em que você está inserido, a regulamentação, os entraves que você pode ter, a necessidade do seu cliente, quem é o seu cliente, tentar fazer uma leitura para saber de que maneira que você vai se aproximar dele, que os outros não vão, o que você tem a oferecer de diferente que os outros não têm. Né? Então, eu acho que isso tudo gera aquele ciclo que eu te falei, mas respondendo objetivamente a pergunta, né? Como transformar um curioso em um cliente com trabalho? Não tem muita forma diferente de você fazer. É estar aberto a qualquer possibilidade, a ser um captador de negócios, e negócios eles aparecem onde você menos imagina, é na fila do supermercado, é na escola do teu filho, é na visita ao cliente, os negócios eles estão ali disponíveis. E de repente o fato de você ter um adesivinho lá no seu carro escrito energia solar vai despertar um monte de curiosos a vir conversar com você, e a gente volta no assunto da alta performance, né? Na medida que você se transforma um vendedor de alta performance, você consegue identificar que esse curioso é o seu cliente de amanhã. Então você vai começar a trabalhar com ele de chinelo e bermuda na fila da padaria comprando um pão, porque você sabe que você tem um potencial de venda para esse cara. É lógico, lembre-se sempre, né? Se você está oferecendo algo, é porque você vai executar, você vai conseguir tornar aquilo exequível. Então, aquelas promessas infundadas, elas podem te dar uma sensação de ganho no primeiro momento. No momento imediatamente seguinte, você quebrou, porque você não tem mais credibilidade para continuar no mercado. O boca a boca vende muito, né, Pedro? Então, assim, o seu cliente ele vai se tornar o seu vendedor de amanhã. Então, conseguir fazer uma abordagem adequada e entregar aquilo que você prometeu vai fazer com que você venda mais com menos esforço. Porque o cara vai passar a trabalhar por você, vai começar a proferir o nome da sua empresa e, de preferência, com uma boa referência, né? Então, trabalhe muito, seja assertivo, organizado, tenha conhecimento, forme relacionamento e seja ágil. Com certeza, você vai transformar os curiosos em clientes. Cara, muito bom. Rodrigo, muitíssimo obrigado por estar marcando presença aqui no evento. Foi muito bacana esse papo. Tenho certeza que quem acompanhou a gente teve essa visão geral, né? A tua história, com certeza, ela serve aí para inspirar quem está acompanhando a gente. E se você quiser dar mais uma palavrinha aí para finalizar esse discurso, fica à vontade. Maravilha. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, Pedro? O pessoal não sabe as histórias de bastidores aqui, mas a gente se desencontrou bastante até conseguir fazer acontecer, né? Por conta dos nossos compromissos. Então, agradeço imensamente pela oportunidade, pela disponibilidade de vocês em a gente poder estar conversando aqui. Eu me sinto um cara muito privilegiado, extremamente honrado de poder ter voz nesse mercado. Né? Quando eu comecei lá, eu lembro que eu tinha um sonho pessoal que eu falava assim, será que algum dia alguém vai me reconhecer nesse mercado como alguém importante? Se me reconhecem como alguém importante, eu não sei, sinceramente não sei, mas eu acho que os caminhos que eu trilhei me permitiram pelo menos falar com as pessoas e deixar com que elas tenham a sua própria opinião a respeito do trabalho que eu estou fazendo. Né, e defender a bandeira que eu defendo hoje, poder trabalhar aqui na Ecore, poder ser representante da Persistence e da SolarEdge aqui no Brasil, é um orgulho gigantesco, porque a gente está falando de um mercado que movimenta bilhões, trilhões aí no mundo inteiro, e a gente está num país que é maravilhoso por natureza, né? E que está só começando. O pessoal fala assim, pô, o mercado está se desenvolvendo, né? Eu falo, não, ele está nascendo agora, gente. O número de instalações que a gente tem está mostrando para a gente o que a gente ainda pode fazer. A gente não começou a fazer quase nada.
Então, poder estar trabalhando nesse mercado desde o comecinho, poder ter passado por onde eu passei e estar compartilhando isso hoje com as outras pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, é um privilégio gigantesco que eu espero que muitos de vocês que estão nos ouvindo possam ter daqui para frente. Né? O meu recado é que trabalhem muito, acreditem, é a frase mais clichê do mercado, mas é verdade, o sol nasce para todos. Nesse mercado que a gente está, tem espaço para todo mundo trabalhar, e trabalhar da maneira correta vai te trazer sucesso, com certeza. É só ter empenho e correção naquilo que você for fazer, que o resultado vai aparecer, demorando mais ou menos tempo, não importa. Né? É um mercado extremamente promissor, que já está trazendo bons frutos e que, só um detalhe, né? Requer um engajamento absurdo de todo mundo que está no mercado para que ele continue sendo próspero, né? Então se engajem, participem, discutam, sejam ativos para também não ficar reféns de decisões A ou B, mas acima de tudo, trabalhem bastante, trabalhem com empenho, que com certeza o resultado positivo vai aparecer. Perfeito, Rodrigão. Mais uma vez, muito obrigado, né, por estar marcando presença aqui com a gente. E você que tem acompanhado o Workshop Solar de Vendas de Sistemas Fotovoltaicos, continua acompanhando aí, que com certeza ainda tem muita coisa bacana pela frente. Grande abraço e a gente se vê na próxima transmissão. Opa, tudo bem? Pedro Vasconcelos, aqui da organização do Workshop. E eu queria só te lembrar que hoje, exatamente às 22 horas, a gente vai estar fazendo mais uma virada de lote da nossa área de membros VIP desse grande evento. Então, se você quiser conferir todos os benefícios, os detalhes de entrar para o nosso time, eu estou deixando em algum lugar dessa página um link para você acessar. Combinado? Lá tem diversos planos e você pode escolher aquele que se adequa melhor para a sua realidade. Espero muito te ver lá no nosso time e continua aproveitando esse evento, que ainda tem muita coisa boa pela frente. Um abraço.